pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo suplá. Olha que lindo, que incrível! Ó, na videoaula eu vou mostrar como fazer com essa cor aqui. E tem essa cor aqui também, tá? Eu vou deixar também a cor dos fios na descrição do vídeo. Tá lindo demais, né? E ele ficou com 38 centímetros de diâmetro. Eu já imagino uma mesa maravilhosa, tá? De Natal. Fantástico, né? Mas você pode utilizar também outras cores de fios para usar no dia a dia ou em momentos especiais. Tá lindo demais, né? Vamos fazer? Agora vamos à lista de materiais. Para fazer o suplá nessas cores aqui, eu vou utilizar o fio de barbante 6 na cor cru, fio de barbante 6 na cor vermelho e aqui eu tenho o Barroco Max Color 6 na cor verde, tá? Aqui eu utilizei o verde militar. E para fazer, ó, nessas cores aqui, ó, é o barbante 6, o vermelho, o Barroco Max Color verde, tá? O militar é o 6 também, ele é da Círculo. E eu utilizei esse aqui também, ó. O Barroco Max Color brilho da Círculo, o 6, ó. Tá bom? Mas você pode utilizar outras cores de fios para usar o suplá no dia a dia ou em outras ocasiões, tá? Ó, aqui eu tenho agulha para crochê 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou iniciar essa peça com o barbante cru e vou fazer o anel mágico. Vou posicionar os meus dois dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o polegar. A parte do fio mais curta fica para frente e a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego essa parte do fio que vem do rolo, enrolo nos dois dedos, cruzando. Seguro novamente com o polegar, viro a minha mão, pego a agulha, coloco por baixo dessa primeira alcinha aqui e puxo com o ganchinho da agulha, ó, esse fio aqui para cima, assim. Retiro meus dois dedos de dentro do anel mágico e posiciono a minha mão da forma que eu vou fazer o crochê. O anel mágico e esse fio mais curto, ó, fica aqui para frente e o fio que vem do rolo fica para trás. Agora eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro, assim. Agora dentro desse espaço eu vou colocar a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha para alongar um pouquinho essa argolinha e faço aqui um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço aqui uma correntinha. Esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente a um ponto alto. Agora eu laço a agulha, coloco a agulha dentro do mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Dentro desse anel mágico eu vou fazer 14 pontos altos. Aqui eu já fiz 2, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Então eu preciso fazer mais 12 pontos altos. Aqui eu já tenho 3, 4 e eu vou fazendo assim até completar os 14 pontos altos. Feito aqui os 14 pontos altos, puxo esse fio mais curto aqui, ó, para fechar o anel mágico. Assim. Agora, ó, eu coloco a agulha na correntinha que ficou em cima do ponto baixo, bem aqui, no meio dessas duas alcinhas, ó, coloco a agulha, laço, puxo o fio e faço aqui um ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira. Ó. Agora, puxo essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, coloco a agulha. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Aqui eu já estou preparada para iniciar a segunda carreira. Então, aqui eu fiquei com um total de 14 pontos altos. Agora eu vou para a segunda carreira. Embaixo dessas duas alcinhas, onde eu acabei de puxar essa argolinha para trás, coloco a agulha pela parte da frente, embaixo dessas duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior e faço aqui o ponto baixo.
puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. Laço a agulha e no mesmo ponto de base faço aqui o segundo ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer mais 2 pontos altos. Nessa segunda carreira, ela vai ser todinha de aumentos, 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Aqui no início, ó, ficou um ponto só num ponto de base, né? Que é o ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto. Mas quando chegar no final da carreira, eu vou juntar outro ponto alto aqui juntinho com ele e aí vai ficar 2 pontos altos, tá? Agora eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base vou fazer mais 2 pontos altos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto do ladinho desse primeiro ponto para ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, coloco a agulha aqui do ladinho, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Agora eu coloco a agulha, ó, nessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo, no meio dessas 2 alcinhas. Laço, puxo o fio fazendo um ponto baixíssimo e aqui eu fecho a carreira. Puxo essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, pela parte de trás, coloco a agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha, e puxo para trás. E aqui eu finalizo a segunda carreira e com um total de 28 pontos altos. Agora eu vou para a terceira carreira. Embaixo dessas 2 alcinhas, de onde eu puxei essa argolinha, coloco a agulha aqui por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa argolinha que eu quero uma correntinha. E aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha que é o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou fazer mais uma correntinha para ficar de espaço. Laço a agulha e no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base faço outro ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Então essa terceira carreira vai ser todinha assim. Um ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz um ponto alto e uma correntinha de espaço. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. No início da carreira, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Coloco a agulha no meio das 2 alcinhas da correntinha, laço, puxo o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a terceira carreira e com um total de 28 pontos altos. Agora eu vou para a quarta carreira. Vou colocar a agulha, ó, aqui embaixo, tá? No meio dessas 2 alcinhas aqui, dá para ver certinho, né? Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha na argolinha, faço uma correntinha e aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. 1, 2. Laço a agulha e no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um ponto alto, 2 correntinhas de espaço e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então aqui no início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em cima, coloco a agulha no meio dessas 2 alcinhas da correntinha, laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo aqui. E aqui eu finalizo a quarta carreira e com um total de 28 pontos altos e 2 correntinhas entre eles. Agora vamos para a próxima etapa.
Agora eu vou para a quinta carreira e vou repetir a mesma coisa que eu fiz na quarta carreira. Coloco a agulha aqui embaixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo e uma correntinha. Faço duas correntinhas de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, laço a agulha, no próximo ponto de base faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a quinta carreira, aqui eu tenho um ponto alto e duas correntinhas de espaço. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. No início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Vou colocar a agulha no meio das duas alcinhas da corrente e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a quinta carreira e com a mesma quantidade de pontos altos, 28 pontos altos, e duas correntinhas de espaço entre eles. Agora eu vou para a sexta carreira, vou colocar a agulha aqui embaixo dessas duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço aqui uma correntinha. Então, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto, agora eu vou laçar a agulha e nesse espacinho aqui, ó, de duas correntes, vou colocar a agulha aqui embaixo e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Laço a agulha e nesse ponto de base eu vou fazer um ponto alto em cima. Ó, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha e dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Opa! Laço a agulha e em cima desse ponto de base faço um ponto alto. Então, dentro de cada espaço eu vou fazer dois pontos altos e sobre cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a sexta carreira, aqui eu fiz dois pontos altos dentro desse espaço aqui e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar. Então, aqui eu fiz um ponto baixo no início da carreira e uma correntinha em cima, coloco a agulha no meio das duas alcinhas da corrente, laço, puxo o fio aqui e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha pela parte de trás, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. E aqui eu finalizo a sexta carreira, e com um total de 84 pontos altos. Agora eu vou para a sétima carreira e vou começar a trabalhar com fio verde. Aqui eu vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio, ó. Vou cortar. Ó, pego aqui o fio verde, coloco no ganchinho da agulha e puxo passando por dentro dessa argolinha. Agora eu coloco, ó, a agulha embaixo dessas duas alcinhas de onde eu puxei essa argolinha do fio cru para trás, tá? Ó, aqui. Separo aqui os dois fios, né? Coloco o fio mais curto por cima do fio que vem do rolo. Ó, posiciono os dois fios aqui, porque eu já vou arrematar nessa próxima carreira. Laço o fio que vem do rolo, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha, opa, escapou aqui, e faço uma correntinha, ó. Aqui eu posiciono certinho. E agora, eu vou fazer assim. A cada 6 pontos altos eu vou fazer um aumento, tá? Então, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto, laço a agulha, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto dessa carreira. No próximo ponto de base, o terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto. No próximo ponto de base, ó, então aqui eu já fiz 6 pontos altos, no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos, que é um aumento. 1, 2, no mesmo ponto de base. Vou fazer mais 6 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Aqui eu já tenho 2, 3, 4,
5, 6. No próximo ponto de base, vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Feito aqui o aumento, vou fazer mais 6 pontos altos, um sobre cada ponto de base, depois eu faço um aumento. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 7ª carreira, aqui eu acabei de fazer um aumento e agora eu vou fazer 6 pontos altos. Um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui no início eu fiz um ponto alto, uma correntinha, coloco a agulha no meio dessas 2 alcinhas, laço, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo aqui. Puxo essa argolinha, no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo lá pra trás. E aqui eu finalizo a 7ª carreira. E com um total de 96 pontos altos. Agora eu vou para a 8ª carreira e vou começar a trabalhar com fio vermelho. Aqui, ó, eu já cortei o fio verde, tá? Deixei mais ou menos aqui 15 centímetros. Agora, ó, vou laçar esse fio vermelho e vou passar com esse fio vermelho por dentro dessa argolinha do fio verde. Assim. Puxo aqui, ajusto, tá? A argolinha do fio verde. Embaixo dessas 2 alcinhas, de onde eu puxei no final da 7ª carreira a argolinha verde para trás, coloco a agulha pela parte da frente, laço, puxo o fio vermelho aqui para cima, dou uma puxadinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa argolinha e faço aqui uma correntinha que eu tenho equivalente a um ponto alto. Agora eu laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no seguinte faço um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntinhas para subir e vou fazer 3 correntinhas de espaço. 1, 2, 3. Laço a agulha, ó, e vou colocar a agulha, ó, bem, ó, no final desse Vzinho aqui. Dá pra ver? Bem nessa alcinha e nessa alcinha aqui. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto alto. Ó, e fica assim, tá? Em X. Laço 2 vezes a agulha, coloco no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer esse ponto. Laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Aqui, ó, eu fiquei com 3 argolinhas na agulha. Agora eu laço uma vez, pulo 2 pontos de base, no seguinte, laço a agulha e puxo aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na agulha, ó, dá pra ver, né? 5 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Ficando com 4 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Ficando com 3 argolinhas na agulha. Laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Opa, peraí que senão ia desfiar. Ficando com uma só argolinha na agulha. Faço 3 correntinhas de espaço, 1, 2, 3, laço a agulha, ó, e venho aqui bem nesse Vzinho. Dá pra ver? Coloco a agulha por baixo dessa alcinha, dessa outra alcinha aqui, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Ó, e vai ficando assim. Laço 2 vezes a agulha, coloco no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no seguinte, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas, laço, puxo esse fio passando por dentro de mais 2 argolinhas, laço, puxo esse fio passando por dentro de mais 2 argolinhas,
laço e puxo esse fio passando por mais dentro de 2 argolinhas. Passo 3 correntinhas de espaço, laço a agulha, ó, e venho aqui nessa alcinha e nessa outra aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Opa, pegou uma alcinha aqui, opa. Desfiou aqui, peraí. Agora eu vou laçar 2 vezes, no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Laço, pulo 2 pontos de base, no seguinte, laço e vou puxando, ó, o fio passando por dentro de 2 argolinhas, ó, até finalizar. Faço 3 correntinhas de espaço, laço, venho aqui, ó, bem nessas 2 alcinhas aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima e finalizo com um ponto alto, tá? Então, sempre aqui no início é 2 laçadas. Quando eu vou pular 2 pontos de base, ó, é uma laçada só. E aqui, ó, eu vou puxando o fio, ó, passando por dentro de 2, ó, argolinhas, até finalizar. Faço aqui 3 correntinhas de espaço, laço, ó, venho aqui nessa alcinha, nessa outra aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 8ª carreira, eu vou laçar a agulha 2 vezes, no mesmo ponto de base que eu fiz esse ponto, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Agora, eu laço uma vez a agulha, pulo 2 pontos de base, no seguinte, onde já tem esse primeiro ponto aqui da carreira que eu fiz, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Laço, puxo esse fio passando por dentro de mais 2 argolinhas. Laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas e laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas, ficando com uma só na agulha. Agora, faço 3 correntinhas de espaço, laço, agulha, ó, venho aqui nesses 2 pontos aqui, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar. Aqui eu fiz 2 correntinhas e mais 3 correntinhas de espaço. Então, vou na 2ª correntinha, coloco no meio das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a 8ª carreira. Agora, na 9ª carreira, eu vou começar a trabalhar com fio verde. Então, aqui eu vou cortar o fio vermelho, vou deixar mais ou menos aqui uns 15 centímetros. Ó. Vou puxar essa argolinha, coloco aqui, ó, embaixo desse espaço, a agulha, né, pela parte de trás, coloco o ganchinho na agulha e puxo pra trás. Agora, pego aqui, ó, o fio verde, puxo com o ganchinho da agulha, passando por dentro dessa argolinha. Ajusto aqui o fio vermelho, coloco a agulha dentro desse espaço aqui, pego o fio vermelho que vem do rolo, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo, puxo essa argolinha e faço uma correntinha aqui, eu tenho equivalente a um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse espaço. Então, aqui eu faço o 2º ponto, o 3º e o 4º, porque aqui eu vou ficar com 4 pontos altos, tá? Em cada espaço, ó, desse X, eu vou fazer 4 pontos altos. Agora, eu laço a agulha e no próximo espaço eu faço 4 pontos altos. Não esquecendo, ó, que aqui eu fiz 4 pontos altos, contando com esse ponto baixo e essa correntinha que é o equivalente a um ponto alto, tá? Laço a agulha e no próximo espaço vou fazer mais 4 pontos altos.
Então, dentro de cada espaço desse X, eu vou fazer 4 pontos altos, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 9ª carreira, aqui eu fiz 4 pontos altos dentro desse espaço aqui do X, e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui no início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, coloco no meio dessa correntinha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás. Agora eu vou cortar esse fio, porque eu não vou trabalhar mais com esse fio. Laço a agulha e puxo passando por dentro dessa argolinha, dessa forma aqui. E aqui eu finalizo a 9ª carreira. Agora eu vou para a 10ª carreira e vou trabalhar com fio cru. Ó, aqui eu tenho 4 pontos altos e 4 pontos altos, ó. Bem aqui no meio, embaixo dessas 2 alcinhas, eu coloco a agulha. Laço, puxo o fio aqui pra frente. Aqui. Pego o fio mais curto, coloco por cima do fio que vem do rolo, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê. Agora eu coloco, ó, a agulha por baixo aqui, ó, desse espaço. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Puxo esse fio mais curto para ajustar e agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espaço, ó, coloco dentro do espaço, tá? Faço um ponto baixo. Faço mais 5 correntinhas. 4, opa, escapou aqui. 4, 5. Dentro do próximo espaço, faço um ponto baixo. 5 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser todinha feita assim, tá? 5 correntinhas, em cada espaço eu faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 10ª carreira, que eu fiz 5 correntes, agora eu vou puxar essa argolinha. Ó, vou colocar a agulha, ó, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, né, da carreira, ó. Coloco embaixo dessa alcinha aqui. Deixa eu puxar aqui, que eu acabei puxando demais. Pronto. Agora, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás. Pronto. Corto o fio, deixo mais ou menos aqui uns 15 centímetros, pra depois arrematar. Coloco no ganchinho da agulha e puxo, passando por dentro dessa argolinha. E aqui eu finalizo a 10ª carreira. Vamos para a próxima etapa. Agora eu vou para a 11ª carreira e vou começar a trabalhar com fio vermelho. Vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha aqui de correntes, laço, puxo o fio aqui para cima, pego o fio mais curto, coloco por cima do fio que vem do rolo e faço aqui uma correntinha. Ajeito aqui, boto aqui mais pro ladinho e faço mais outra correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou fazer mais 9 pontos altos para ficar com um total de 10 pontos altos dentro desse espaço de 5 correntes. Então, aqui eu vou pro segundo ponto alto, contando com essas 2 correntinhas, tá? O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Então, feito aqui 10 pontos altos, na próxima alcinha de correntes eu faço um ponto baixo. Ó, fica assim. Agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, feito aqui as 5 correntinhas, eu já coloco, ó, o meu dedo aqui nessa 5ª correntinha. E agora eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e vou colocar a agulha, ó, nessa correntinha aqui que eu estava com a mão, que é na 5ª correntinha, de baixo para cima, tá? Coloco aqui nessa alcinha aqui, ó, virando assim a alcinha de cima. Laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto alto incompleto. Então, aqui eu tenho 3 argolinhas, eu vou laçar a agulha e vou passar esse fio por dentro de 2 argolinhas.
Aqui eu tenho um ponto alto incompleto. Laço a agulha, coloco a agulha na mesma correntinha e vou fazer mais outro ponto alto incompleto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos incompletos. Laço a agulha e na mesma correntinha eu vou fazer mais um ponto alto incompleto. Opa! Feito aqui 3 pontos altos incompletos, agora eu vou laçar a agulha e vou passar com esse fio por dentro dessas 4 argolinhas. Assim, faço uma correntinha e agora subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e vou colocar bem nessa alcinha aqui, ó. Dá pra ver certinho? E vou fazer 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3. Agora eu laço a agulha e fecho todos eles juntos. Assim. Agora eu não vou fazer uma correntinha, tá? Agora, ó, prestem bem atenção. Eu vou colocar a agulha, ó, puxando aqui pra frente, tá? Nessa alcinha aqui. Peraí. E nessa outra alcinha aqui, tá? Ó, nessas 2 alcinhas aqui, dá pra ver certinho? Agora eu laço, puxo esse fio, ó, e vou puxar passando por dentro dessa argolinha, fazendo aqui um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular essa próxima argolinha, na seguinte faço um ponto baixo. Ó, aqui eu dou uma ajeitadinha, pronto. Agora eu laço a agulha e na próxima alcinha de correntes eu vou fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na próxima alcinha de correntes, faço um ponto baixo. Ó, vai ficando assim. Olha que lindo que vai ficando. Agora, eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Já coloco o dedo aqui para ficar mais fácil, tá? Faço 3 correntinhas, mais 3. 1, 2, 3. Laço a agulha, ó. Coloco na 5ª correntinha, contando de baixo para cima. Opa! Laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto alto incompleto. Laço a agulha, coloco na mesma correntinha e faço outro ponto alto incompleto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos incompletos. Laço a agulha, coloco na mesma correntinha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto alto incompleto. Agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Faço aqui uma correntinha e faço mais 3 correntinhas. Laço a agulha e vou colocar a agulha, ó, dentro desse espacinho aqui, dá pra ver, né? E vou fazer 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3. Laço a agulha e passo esse fio por dentro de todas essas argolinhas. Aqui eu não faço uma correntinha, tá? Ó, fecho aqui pra frente, coloco a agulha aqui, ó, nessa alcinha. Peraí, que eu tenho que mostrar bem certinho aqui pra vocês. Então, agora dobrem aqui certinho e eu vou mostrar aqui, ó, nessa alcinha aqui e nessa outra alcinha aqui, ó. Viro certinho onde é que é, né? Agora laço, puxo o fio aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço 5 correntinhas. Pulo a próxima alcinha, na seguinte faço um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. Então,
Agora eu vou laçar a agulha e dentro dessa alcinha de correntes eu vou fazer 10 pontos altos. Depois eu vou fazer um ponto baixo, 5 correntinhas e vou fazer outra bolinha dessa aqui e depois mais 5 correntinhas, vou pular uma alcinha de correntes, na seguinte vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a 11ª carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer 5 correntes e mais 3 correntes. 1, 2, 3. Laço a agulha, vou aqui na 5ª corrente, contando de baixo para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Laço, puxo aqui para cima e faço um ponto alto incompleto. Aqui eu vou fazer o segundo ponto alto incompleto. E aqui o terceiro ponto alto incompleto. Feito aqui os 3 pontos altos incompletos, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Faço aqui uma correntinha e faço mais 3 correntes. Laço a agulha e dentro desse espacinho aqui, ó, dentro dessa alcinha aqui, ó, embaixo, né, dessa alcinha, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer mais 3 pontos altos incompletos. Aqui eu fiz 1, 2, 3. Laço a agulha e passo por dentro de todas essas argolinhas. Ó, venho aqui, deixa eu colocar bem aqui pra vocês verem bem certinho, tá? Coloco aqui embaixo dessa alcinha, ó, e dessa outra alcinha aqui. Laço, ó, e puxo esse fio fazendo um ponto baixíssimo. Faço 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Ó, pulo essa próxima alcinha, na seguinte faço um ponto baixo. Então, agora, ó, eu vou puxar essa argolinha. Ó, aqui no início eu fiz 2 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto. Coloco a agulha pela parte de trás na segunda correntinha, no meio das 2 alcinhas, assim. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás. Puxo aqui o fio, corto o fio, deixo mais ou menos 15 centímetros. Laço a agulha, puxo, passando por dentro dessa argolinha. E aqui eu finalizo a 11ª carreira. Vamos para a próxima etapa. Agora eu vou começar a trabalhar com fio cru. Aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó, que fica embaixo dessa bolinha aqui, ó, vou colocar a agulha, vou laçar, puxar aqui para baixo e vou fazer uma correntinha. Coloco o fio mais curto por cima do fio que vem do rolo. Opa, e faço aqui uma correntinha que vai equivaler a um ponto baixo. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. E vou fazer um ponto picô. Vou nessa primeira correntinha que eu fiz, ó, numa alcinha só, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Coloco na mesma alcinha de correntes e faço aqui outro ponto baixo. Agora eu vou fazer outro ponto picô, 3 correntinhas. Deixa eu puxar aqui o fio. Deixa eu puxar essa bolinha aqui. Ó, aqui eu tenho um ponto baixo, né? Então, eu coloco nessa alcinha de cima do ponto baixo e nessa aqui do ladinho. Então, aqui e aqui. Agora, eu vou laçar, vou puxar o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Assim, tá? Deixa eu puxar esse fio aqui pra trás. Agora, eu vou laçar a agulha, ó, e vou colocar embaixo dessas 2 alcinhas desse ponto alto de base. Laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto alto alongado. Então, aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Tem 2 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de uma só argolinha, ficando com 2 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu fiz um ponto alto alongado. Agora eu vou fazer um ponto picô. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Ó,
aqui nesse ponto de base, né, no ponto alto alongado, tem essa alcinha de cima do ponto e essa outra alcinha aqui do ladinho. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Laço a agulha, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha e faço outro ponto alto alongado. 3 argolinhas na agulha, laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na agulha. Laço, puxo esse fio passando por dentro de uma argolinha, ficando com 2 argolinhas na agulha. Agora, eu laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. E fica assim, aqui eu tenho outro ponto alto alongado. Agora, eu vou fazer um ponto picô com 3 correntinhas. Venho aqui, ó, na base do ponto alto alongado e nessa outra alcinha aqui do ladinho, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto picô. Lacei a agulha e no próximo ponto de base faço outro ponto alto alongado. Faço 3 correntinhas e faço mais um ponto picô. Fazer outro ponto alto alongado. Mais um ponto picô. Laço a agulha, outro ponto alto alongado. Então, é um ponto alto alongado sobre cada ponto de base. Aqui eu vou fazer um ponto picô e outro ponto alto alongado. Ó, vai ficando assim. 3 correntinhas, faço outro ponto picô. Laço a agulha no próximo ponto de base. Opa, trancou aqui. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto alongado. Faço mais um ponto picô. Laço a agulha no próximo ponto de base. Faço um ponto alto alongado, um ponto picô, laço a agulha, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto alongado, mais um ponto picô. Então, sempre um ponto... Peraí, eu vou fazer novamente essa correntinha porque escapou um fio ali do... Ó. Aqui eu faço o ponto picô, então sempre eu faço um ponto alto alongado e um ponto picô. Outro ponto alto alongado, ó. Agora eu faço um ponto picô. Ó, nessa alcinha de correntes, ó, coloco essa outra da bolinha aqui pra frente, venho aqui nessa alcinha, faço um ponto baixo. Um ponto picô e outro ponto baixo. Faço outro ponto picô, laço a agulha, ó, vou colocar no próximo ponto de base desse leque aqui e faço um ponto alto alongado. Faço um ponto picô. Peraí que escapou um fio aqui, pronto. Então, aqui eu faço o ponto picô. Opa. Faço um ponto alto alongado. Um ponto picô. Ó. Então, eu vou fazer, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Mais um ponto picô. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto alongado. E sempre depois de fazer o ponto alto alongado, eu vou fazer o ponto picô. Três correntinhas. E aqui, fecho o ponto picô. Laço a agulha, vou fazer outro ponto alto alongado. Mais um ponto picô.
laço a agulha, outro ponto alto alongado, mais um ponto picô. Então, sempre assim, um ponto alto alongado, um ponto picô, um ponto alto alongado, um ponto picô. Então, aqui eu picô, laço a agulha, vou fazer mais um ponto alto alongado e agora um ponto picô. Um ponto alto alongado. E um ponto picô. Ó, agora eu coloco essa bolinha aqui pra frente, vou na próxima alcinha, ó, que fica atrás dessa bolinha, tá? Faço aqui um ponto baixo, um ponto picô, laço, puxo o fio aqui pra cima, mais um ponto baixo, e agora eu vou fazer um ponto picô, laço a agulha, e agora eu vou começar a fazer um ponto alto alongado. Agora eu vou fazer um picô, e assim eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a 12ª carreira, aqui eu fiz um ponto picô, agora eu vou nessa alcinha de correntes, vou fazer um ponto baixo, puxo essa argolinha, já corto aqui o fio, tá? Cortadinho já, ó, venho aqui nessa alcinha aqui, ó, do primeiro ponto, ó. Coloquei a agulha pela parte de trás, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás. Assim, agora eu laço a agulha e puxo passando por dentro dessa argolinha, ó. E aqui eu finalizo o trabalho, ó. Agora eu vou arrematar o fio, ó, já coloquei o fio aqui, o cru, né, na agulha de tapeçaria. E vou passar, ó, por trás das alcinhas do ponto, tá? Então, aqui eu tô do lado do avesso, né, da peça, ó. Aqui eu pulo o último ponto, passo nos pontos seguintes, nas alcinhas, né, do ponto seguinte, ó. Pulo o último e passo nos pontos seguintes. Opa! E aqui eu corto o fio e vou arrematar os outros fios, tá? Procure arrematar, ó, cada fio, ó, aonde foram feitos os pontos da mesma cor, tá? Aqui no cru, quando for o verde, procure arrematar no verde, tá? Pra ficar um acabamento melhor. No vermelho, procure arrematar, passando pelas alcinhas dos pontos, tá? No vermelho também. E eu vou fazendo assim até arrematar todos esses fios. E aqui os fios já foram todos arrematados, tá prontinho para ser usado. Ficou lindo demais, né? Tem nessas cores aqui e nessas cores aqui também. Eu estou apaixonada. A mesa posta de Natal vai ficar incrível. Como eu falei no início do vídeo, você pode fazer com outras cores também, para usar no dia a dia ou em momentos especiais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima.